português. Hoje é dia 5 de maio, é Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos falar sobre a língua portuguesa. E temos aqui conosco hoje o grande prazer de receber o professor Nathaniel Ngomane, o presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Muito obrigado, professor, por ter aceitado este convite para estar conosco neste 5 de maio. E o lema escolhido para celebrar esta efeméride neste 2022 é Cultura, Língua, Economia, Ciência e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Para que lugares e territórios só o lema em si nos leva à volta da língua portuguesa? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da televisão de Moçambique para estar aqui nesta conversa. Costumo dizer que quando somos chamados para lugares destes é sinal de que há alguma confiança em nós e fazemos os possíveis por valorizar e por continuar a tentar fazer algo melhor. Este lema leva-nos para todos os lugares onde se faz a língua portuguesa, onde se fala a língua portuguesa, onde se produz a língua portuguesa e através dela se produzem várias outras coisas. Por que eu afirmo? Porque a língua, independentemente de ser portuguesa ou não, é o ponto de partida do nosso contacto com o mundo. O nosso conhecimento do mundo é feito através da língua. As nossas palavras, nós as pronunciamos, elas têm uma relação necessariamente com o mundo que nos rodeia. Ora, se nós produzimos o significado através da língua, significa que a língua em si é o veículo que vai transmitindo o significado que nós temos do mundo, das coisas, das relações, ele vai transmitindo a outras pessoas, em particular aos mais novos. Portanto, a língua, de alguma forma, é o canal, o veículo para o desenvolvimento social. Então, em todo lugar onde a língua portuguesa esteja, em particular naqueles países que têm a língua portuguesa como sua língua, como a sua língua oficial, é importante que ela possa passar por todos esses setores, por todas essas áreas que referiu, economia, cultura, etc., etc., exatamente para catapultar e apropriar-se das questões positivas, passá-las para as gerações vindouras, para elas poderem também continuar a usá-la como meio de desenvolvimento. E pensar desenvolvimento sustentável e pensar este mundo tão globalizado e cada vez com menos fronteiras em termos de comunicação é pensar no Moçambique cada vez mais exposto a uma realidade de múltiplas relações com países que falam o inglês e o francês, quando olhamos para as oportunidades que rodeiam o nosso país e até a nossa vizinhança fala o português. Isto nos remete também a reflexões profundas sobre o posicionamento ou reposicionamento da língua portuguesa, a ter em conta esses aspectos todos que nos vão nos caracterizando, vão caracterizando os nossos dias. Sim, se não me falha a memória, a língua portuguesa está no grupo das 5 línguas mais faladas do mundo. Portanto, pouco mais de 200 milhões, vamos lá, o Brasil tem cerca de 240 milhões de falantes ou 220 milhões de falantes, então eu acredito que nós estamos a aproximar-nos de alguma forma aos 300 milhões de falantes no mundo. Isso por um lado. Por outro, a presença de instituições onde a língua portuguesa é a língua oficial vai se espalhando cada vez mais pelo mundo. Por um lado, todos os nossos vizinhos que têm como língua oficial a língua inglesa, eles sentem a necessidade de alguma forma de aprender um pouco português, de comunicar um pouco em português, exatamente para desenvolver relações saudáveis connosco. Até porque somos uma pérola, né? Somos necessários. Somos uma pérola, que somos necessários por várias razões. Só pensar na costa que a gente tem e que dá acesso ao interior do subcontinente, já é uma forma de ter que haver uma relação muito importante nessa perspectiva. Por outro lado, há muito conhecimento que repousa noutros países, que não são necessariamente falantes da língua portuguesa, e que nós precisamos apreender. Ora, de que forma é que nós apreendemos e passamos para os nossos? Podemos apreendê-los na língua inglesa, mas depois temos que transformá-los na língua portuguesa para poder passar aos nossos, particularmente aos mais novos, sem precisarmos necessariamente pegar os mais novos e mandá-los para outro lugar. Portanto, faz sentido que vá havendo um crescimento. Eu sei que existem cálculos neste momento do crescimento da Em termos língua de portuguesa. números, não é? Existem, eu não me lembro agora dos números, mas a tendência é de haver cada vez mais uma maior quantidade de pessoas a falar a língua portuguesa. É só pensar que em 75 nós éramos 9 milhões de habitantes em Moçambique e desses 9 milhões, apenas cerca de 1%, 1,4% é que falavam e escreviam a língua portuguesa. Hoje somos 30 milhões, portanto a população cresceu e também cresceu o número de falantes. Saímos daqueles 1,4% para cerca de 40 a 45% de falantes de língua grande portuguesa em avanço, não é? Moçambique. Então, é um grande avanço. Precisamos de mais? Sim, precisamos.
Mas por enquanto estamos por aí e não paramos de desenvolver essas tarefas. Uhum. Iremos falar dessa trajetória da língua portuguesa no nosso país, do Moçambique pós-independência. Acho que há memórias muito vivas e os passos que Moçambique deu, o que acertou de estratégias e o que fica como desafios para melhorar esse percurso que continua na verdade. O professor Nathaniel fala também dessa questão da língua inglesa que muito nos rodeia e cada vez mais chega a este espaço que é Moçambique. Eu queria que falasse um pouco sobre isto, a interferência das outras línguas que continuam e cada vez mais ganham espaço na nossa forma de comunicar, não é? Vejo nas palestras, nos TEDx e noutros espaços, as pessoas a falarem o inglês, a enquadrarem expressões inglesas, até numa palestra em que é em português, até em livros de ciência, está lá o inglês, até parece que o inglês tem mais ciência que o português. Enfim, queria ouvir a reflexão do professor sobre isto. Eu agradeço muito em particular essa colocação, porque é algo que mexe comigo. Mas eu preferia até colocar esta questão de uma outra forma, um pouco mais ampliada, digamos assim, entre aspas. A minha língua é Shitsua, minha língua materna. Tenho 3 línguas maternas. Tenho Shitsua pela parte do meu pai, tenho Shop pela parte da minha mãe e tenho Ronga pela parte da socialização, onde eu cresci. Portanto, são as 3 línguas que eu adquiri antes de entrar na escola, antes de saber ler e escrever. Moçambique preto, como diriam os goroanos. Exatamente. E da mesma forma, existem várias pessoas neste país imenso com a sua língua materna, o Tissena, Tinhungo, Tindau, Timaconde, etc. Onde é que estão essas nossas línguas? Essa é a grande pergunta que se faz. Bom, a gente faz um parênteses e passa para a língua portuguesa. A língua portuguesa, embora 2 grandes autores, digo 2 porque não sei exatamente qual dos 2 é que referiu dessa forma, mas no fundo eles dizem a mesma coisa. O Gélio Andino Vieira, que é um autor angolano, e o Luís Bernardo Anguana, em algum momento disseram que a língua portuguesa é um troféu de guerra. Quer dizer, nós estivemos em guerra de alguma forma com os utentes dessa língua, com os donos dessa língua, e acabamos conquistando nessa guerra essa língua. E ela também hoje é nossa. Isso é um facto. Mas o que é que hoje está a acontecer? Embora a gente tenha conquistado essa língua e a gente tenha instituído essa língua como língua oficial, portanto, a língua da escolarização, a língua do uso nas instituições públicas, a língua oficial, a língua da imprensa, a língua das reuniões, etc. Embora tenhamos instituído essa língua como a nossa língua oficial, nós, de facto, ainda continuamos a escorregar para outras línguas. É uma língua nossa, sim, é uma língua nossa, uma língua segunda, não é uma língua materna. Portanto, é uma língua que temos que aprender, de alguma forma temos que aprender, dentro de uma sala de aula. Ora, o que é que acontece? É que muitas vezes nós não aprofundamos a aprendizagem desta língua, mas rapidamente nós queremos falar outras línguas. Então começamos já a fazer uma mistura muito grande. Uma professora, uma ex-professora minha, eu continuo a considerar professora, a Fátima Mendonça, escreveu uma vez no seu primeiro livro algo como isto. Nós, de alguma forma, tínhamos as nossas línguas, mas o sistema colonial obrigou-nos, de alguma forma, a afastar-nos destas línguas das nossas culturas, através da assimilação. Então deixamos as nossas línguas e a nossa cultura para encontrar e ir ao encontro da língua portuguesa, que era a língua que nos faria desenvolver e evoluir como verdadeiros cidadãos portugueses. Só que no fundo, o que acontece hoje é que a gente não conseguiu adquirir totalmente aquela língua. Nós falamos muito mal a língua portuguesa, mas também já não temos a nossa. Então estamos um pouco à deriva. Talvez por isso nós nos sentimos afagados quando vamos pegando outros pedaços de língua para nos fazermos comunicar. É importante nós cultivarmos e continuarmos a cultivar o ensino, a aquisição, o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa se queremos uma identidade linguística como tal. Eu condeno totalmente isso, quer dizer, agora fala-se de influencers, agora fala-se de brainstorm, agora fala-se muita coisa. E eu pergunto, a minha avó entende isso quando passa na televisão, quando passa na rádio, essas expressões? A minha mãe entende essas expressões? Os mais pequenininhos entendem essas? Estamos a falar para quem? Não estaremos a desvirtuar-nos na afirmação da nossa própria autonomia, da nossa independência, daquilo que nós queremos ser? Pois. Não sei, eu deixo assim no ar. Sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, desculpe, Força. se nós continuássemos a introduzir, a enxertar, tal como se faz o enxerto numa árvore, se continuássemos a enxertar a língua portuguesa com palavras, com vocábulos nossos, provenientes do Chitewe, provenientes do Nhungwe, provenientes do Ndau, etc., isso iria enriquecer a nossa língua portuguesa do ponto de vista local. Aliás, exemplos vêm de autores como Gélio Andino Vieira, que eu já citei aqui,
autores como Miyakoto, autores como Suleiman Kassam e alguns outros. Quer dizer, nós podemos continuar a enriquecer a língua portuguesa localmente, tal como enriquecem os angolanos, os cabo-verdianos, os guinenses, os brasileiros, enxertando no tronco da língua portuguesa as nossas falas e transformar este mundo da língua portuguesa num mundo realmente amplo e que vai também absorver as culturas locais que nos tornam diferentes, mas nos transformam num uno, uma comunidade de língua portuguesa com as suas culturas diversas. Pois. Mas essa é uma conversa, professor, que acaba não só ser uma agenda de discussão e de reflexão quando pensamos na língua portuguesa, não só em Moçambique. Uma conversa que nota-se também presente em Portugal, no Brasil e noutros países, onde a interferência, de facto, de línguas como o inglês está lá presente, assente. Isto também não nos faz pensar profundamente no investimento institucional para prestigiar e colocar a língua portuguesa, do ponto de vista de posicionamento noutros territórios, noutros lugares, de igual modo que o francês, que o inglês, prestigiar esta língua. O que pensa sobre isto, professor? Concordo plenamente. Quer dizer, estamos a falar numa perspectiva ampla da cultura. E a cultura é dinâmica. E cultura no sentido amplo, não naquele sentido bastante estrito que nos habituaram. Reducionista, né? Reducionista. Quer dizer, as pessoas dizem, cultura. Não, cultura é o quê? Cultura é dança, cultura é maconheira. Não. Cultura no sentido amplo, incluindo a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, é cultura. Quando nós falamos de áreas de conhecimento que nos põem como seres humanos em relação com o mundo, a medicina, por exemplo, põe-nos a nós como pessoas em relação com o mundo, no sentido das doenças que existem. A engenharia põe-nos em contato com medicina, engenharia, eletrónica, são formas de cultura. Ora, se estas formas de cultura tecnológica vão evoluindo, junto com elas vai evoluindo a língua e particularmente a linguagem que designa estas técnicas. Quem é que inventa estas técnicas? Então quem inventa essas técnicas vai inventar um nome para nomeá-las. Ora, se as culturas ou as técnicas dos países de língua inglesa estão a crescer mais rapidamente, obviamente que a nomenclatura, as designações dessas técnicas novas vão ser feitas em língua inglesa. O que é que isso sugere? Se calhar sugere que nós temos que ser mais espertos, temos que inventar mais, temos que produzir mais, temos que trazer novidades que sejam designadas na nossa língua, a língua portuguesa. Se assim o fizermos, quem sabe não passaremos a ser nós a influenciar os outros. É claro, algumas pessoas podem dizer, mas está aí o chinês, por exemplo, que está com muito desenvolvimento tecnológico. Está aí o inglês, o japonês, que está com muito desenvolvimento tecnológico. Está aí a Coreia do Sul, que está com muito desenvolvimento tecnológico, mas nem por isso influencia todo mundo. Sim. Por quê? Porque, para mim, com muita modéstia e com muita cautela, porque não tenho muita certeza disso, é que o mandarim, que é a língua da China, o japonês no Japão, ou o coreano na Coreia do Sul, e podia incluir aqui a Índia, e não me lembro agora das diversas línguas indianas, elas evoluíram, sim, tecnologicamente, mas não deixaram de estar enraizadas na sua própria ancestralidade. Talvez por isso não influencia muito o mundo, como acontece com a língua inglesa, que através da progressão imperial saiu lá da Inglaterra, do Reino Unido, etc., e foi espalhado um pouco por todo o mundo e se impôs de alguma forma. Então, se calhar por isso, e junto com o desenvolvimento tecnológico, mais facilmente influencia. Mas é importante que a língua portuguesa também crie essas influências, produzindo novas significações, novas tecnologias, novas culturas. E mais do que isso, as nossas línguas precisam de voltar a ocupar o seu lugar na transmissão da cultura nossa própria. Nós falamos muitas vezes de crise de valores. Hoje sofremos de crise de valores. O que é que significa crise de valores? Por que é que nós não conseguimos transmitir os nossos valores? Porque em algum momento as nossas línguas ficaram paradas em termos de desenvolvimento natural e deixaram de transmitir as suas próprias culturas. Por outro lado, nós estávamos ávidos em tomar a língua portuguesa, mas não a tomamos completamente. Então a língua portuguesa também não nos transmite valores culturais. Onde é que estão esses valores culturais que são transmitidos por via da ancestralidade, por via das famílias, por via de línguas próprias? Estão meio perdidas e nós queixamos de crise de valores. Vamos trazer de volta também as nossas línguas para reabrirmos o canal que vai transmitindo a nossa forma de ser. Dentro da tradição de família, onde é que eu me sinto? Eu sinto-me com os mais velhos? Sinto-me com os mais novos? Como é que eu me sinto? Onde é que eu me sinto? Como é que é feito o processo de respeito, de consideração na família? Como é que é feito o casamento? Como é que é recebido o recém-nascido? Como é que é colocado no seu lugar o morto, etc. Como é que nós nos relacionamos com o mais velho, o idoso que vem num caminho estreito? Eu me afasto. Hoje, eu tenho usado esse exemplo
A gente entra no chapacé ou no transporte público, no Machibombo. Os meninos estão sentados, entra uma senhora grávida. Eles podem fingir que estão concentrados no celular para não dar lugar. O que é que está a acontecer com os nossos valores? Se calhar eles também foram estagnados, tal como foram estagnadas as nossas línguas. É bom trazê-los de volta, mas igualmente não deixar estagnar ou perder-se, entrar num caos, a língua portuguesa, particularmente a língua portuguesa da versão moçambicana, o português de Moçambique. Professor, a sua abordagem remete-nos a um território um pouco mais profundo, que é essa desvalorização das línguas nacionais que muitas vezes não caracteriza a forma como construímos o nosso próprio português. Muitas vezes aceitamos com tamanha facilidade que as línguas como o inglês, o francês estejam mais presentes. Esse facto anuncia e denuncia, por exemplo, uma crise extremamente profunda no que diz respeito à preservação de questões sérias de cultura e de identidade. É disto que nós falamos, na verdade. A língua acaba por ser um indicador claro da nação e da sociedade que estamos a construir. É isto que está a dizer, professor? Sim, absolutamente. Absolutamente. Referiu aqui a nossa vizinhança. Nós vamos para a África do Sul, vamos para a Suazilândia, somos pretos e encontramos um preto sul-africano, um preto de Eswatini, eu disse Suazilândia. Eswatini, é. Encontramos um preto do Zimbábue, um preto da Tanzânia, um preto do Malawi. Se nós o abordamos em inglês, fiquemos atentos na reação dele. Porque ele está à espera que o abordemos na língua dele. É o que acontece na África do Sul. Eu conheço alguns episódios de moçambicanos pretos que foram esbofeteados na África do Sul por abordar um sujeito para saber onde é que fica a paragem do Machibombo ou dos táxis, abordaram em inglês. E ele perguntou: por que é que você está a falar comigo nessa língua e não fala comigo na minha língua? Portanto, à nossa volta há essa percepção e eles conseguiram, se calhar, pelo tipo de desenvolvimento separado que foi adotado pelos ingleses ou pelo apartheid, né? Desenvolvimento separado. Foram-se mantendo as línguas locais, as línguas próprias, as línguas indígenas, e paralelamente foi sendo desenvolvido o inglês, que era usado nas escolas, nos espaços públicos oficiais. Mas entre si a comunidade fala nas suas próprias línguas. Talvez nós perdemos essa batalha aqui. E quem nos fez perder essa batalha foi a forma como o sistema colonial foi aqui implantado e as políticas que foram sendo adotadas. Inclusive, houve uma época em que as nossas línguas foram proibidas. E, inclusive, alguns de nós fomos proibidos dentro das nossas casas de falar essas línguas. Porquê? Porque existia a crença de que para você desenvolver e evoluir como cidadão, você tinha que deixar de falar essas línguas bárbaras, essas línguas selvagens e falar na língua portuguesa. E os nossos pais queriam que fosse assim. Os nossos apelidos foram cortados. Felizmente, meu avô, meu pai, eu tiro o chapéu a eles por isso, conseguiram manter o apelido Ngomane para mim. Mas há muitos na minha família que já não têm o apelido Ngomane. Terminam com o penúltimo nome ou com o nome do avô. Aquele apelido Ngomane foi colocado de lado. Se nós observarmos muito bem na província de Zambésia, podemos perceber muito bem o que é que se passou com os nomes. E noutras regiões. Ora, o que é que foi isso? Foi uma tentativa, de facto, de destruir as nossas línguas. Porque é nas nossas línguas que existe a identidade. E o sistema colonial tinha medo da afirmação dessa identidade através das línguas que nos remetem, nos fazem fincar os pés na nossa própria cultura, na nossa ancestralidade e poderiam, de certa forma, constituir um obstáculo para o avanço da dominação e da colonização. Por isso é que depois foram proibidas. E, inclusive, as chamadas igrejas protestantes, como a Igreja Metodista Unida, por exemplo, a Igreja Presbiteriana e outras, que usavam essas línguas para não apenas desenvolver ou proferir as suas missas, mas também para educar as suas próprias populações, tiveram problemas com o sistema colonial, porque sabia-se que, usando aquelas línguas, aquelas igrejas continuavam a regar a sua própria cultura, que ia contra a cultura do ocupante. Então foram também proibidas. Se nós olharmos para a Igreja Metodista Unida, por exemplo, de Moçambique, anos 30, 40, 50, na sua sede em Cambina, na província de Inhambane, distrito de Morrombene, vamos perceber que havia ali um grupo de intelectuais que produzia livros em Xitsua. Elias Mukambi escreveu o primeiro romance de Moçambique, em Xitsua. Primeiro que eu conheça, se calhar houve outros antes, mas foi o primeiro. E Elias Mukambi era professor, era pastor. E o seu lado de professor era desenvolvido a partir da sua própria língua. E como ele, vários outros escreveram textos
colocaram em papel textos dos contos orais, da tradição oral, contos dos animais, contos das crianças. E era aí onde muitos de nós aprendiam a lidar com o mundo, como respeitar os outros, como fugir da malandragem, como fugir da maldade, como ajudar os outros, como aprender a solidariedade, etc., como aprender a ajudar os pais, a assistir os idosos. Hoje, essas bases já não existem. Onde é que estão esses textos que nos ensinam a ser gente dentro da família da sociedade? Desapareceram com as nossas línguas. Os textos que vêm da língua portuguesa, infanto-juvenis, que nem temos capacidade de trazê-los ao de cima, ensinam-nos alguma coisa? Não. Então há toda uma crise que tem como base este travão, este impedimento, este pisar das nossas línguas que foi produzido pela dominação colonial. Este é que é o grande problema. Agora, a língua portuguesa pode ajudar a recuperar essas línguas? Pode, sim, senhor. Ontem estivemos no colóquio na Universidade Eduardo Mondlane, que apresenta o projeto da divulgação, da publicação do dicionário do português de Moçambique. Quer dizer, há palavras nossas que estão a entrar. Vai ser necessário decifrar essas palavras. O que é que elas significam? Se calhar, decifrando o significado dessas palavras, nós possamos, indo aos poucos, mergulhando na nossa própria ancestralidade, na nossa cultura. Quem sabe daqui a uns 100 anos a gente possa trazer de volta as nossas culturas, a nossa maneira de pensar o mundo e afirmarmos-nos, de facto, como uma população, como um povo autónomo, com cultura própria, com vontade própria, com valores próprios. Pois. Quem sabe? Pois, conversa profunda, relevante, pertinente neste 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Prazer enorme conversar com o professor Nathaniel Ngomani. Vamos continuar a conversa. Há um depoimento interessante e importante a partilhar com os nossos telespectadores hoje. A nossa televisão ouviu o escritor Mia Couto, que reflete também sobre a relevância da língua portuguesa e defende que a valorização da língua portuguesa não pode e nem deve representar necessariamente e nunca a desvalorização das línguas tipicamente moçambicanas. Pelo próprio nome que a língua tem, língua portuguesa, não é? Há ali um convite a uma ideia de uma pertença, quer dizer, é uma língua do outro, é uma língua de Portugal. Na verdade, a história foi contradizendo isso e nós próprios ajudamos a que essa língua já não é só uma língua portuguesa, é uma língua moçambicana, é uma língua angolana, é uma língua brasileira e cabo-verdiana, etc. É uma língua do mundo, particularmente de Moçambique e dos moçambicanos. Neste momento tem cerca de 300 milhões de falantes no universo. É muito curioso que Moçambique tenha adotado, como fizeram os outros países africanos de língua portuguesa, adotaram ainda durante o processo da luta de libertação nacional. Portanto, enquanto ainda se estava a procurar definir aquilo que seriam os pilares de uma identidade nacional, o que é quase paradoxal é que esta língua realmente é uma língua de afirmação, já não é só uma língua oficial, é uma língua de cultura. Os escritores moçambicanos escrevem em português a quase totalidade deles. O escritor ressalva: o português como língua de afirmação não se confronta com a unidade do país. E as outras línguas têm que ser respeitadas, têm que ser cuidadas, tratadas. No princípio havia a ideia de que talvez o acarinhar essas línguas podia pôr em causa a diversidade, digamos, podia ser alguma coisa que punha em causa, a unidade nacional. Podia ser um perigo, mas na verdade não é. Para Mia Couto, a língua portuguesa em Moçambique é sim de unidade. Com ela, Mia conseguiu firmar-se como escritor e não vê fronteiras. Não discute o acordo ortográfico, mas o direito de se dominar a língua. Estamos ainda a lutar para que o português realmente seja um direito. Quer dizer, você não pode ter uma língua oficial, uma língua que já é uma língua nacional, e estar a discutir se ela é nossa ou se não é. Quer dizer, você tem que discutir como é que todas as crianças deste país, desde Niassa até Maputo, Cabo Delgado, Tete, etc., têm direito a terem o domínio desta língua. Esse é um ponto essencial. Em 2009, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estabeleceu o 5 de maio como Dia de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas. 10 anos mais tarde, em 2019, a Unesco proclamou a data como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Há pessoas que têm duas... Continuamos essa reflexão aqui do nosso estúdio com o professor Nathaniel Ngomani, o presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Uma nota importante, é preciso dominar a língua e apesar disto, e é importante isto, mas também é preciso investir nas línguas nacionais, nas línguas moçambicanas. E também queria convidar aqui
há uma reflexão sobre esta questão relativa ao investimento em relação ao ensino de língua portuguesa, professor Nathaniel Ngomane. Como é que olha este processo, o investimento que está em curso no país em relação ao ensino da língua portuguesa? Olha, para ser muito franco, o investimento está fraco. O ensino da língua portuguesa em Moçambique, de uma maneira geral, está muito fraco e precisa de medidas urgentes para fortalecê-lo. Está muito fraco em que sentido? Há vários indicadores. Primeiro, podemos pensar numa fraqueza do ponto de vista de oferta e acesso ao livro que permite, portanto, livro, quando falo de livro, estou a falar de um objeto que tem a escrita dessa língua ali estampada. E se a escrita está estampada no livro, significa que houve uma revisão por parte dos profissionais dessa língua. E partimos do princípio de que o que está ali é correto. É por isso que é um ponto de partida para a aprendizagem da língua. Há pouca oferta do livro. São poucas instituições, quase nenhuma, que compra livros para oferecer às escolas. Temos cerca de 16 mil escolas primárias em Moçambique. Quantas dessas escolas têm uma biblioteca em condições para disponibilizar às crianças para elas aprenderem a ler? Nós, na escola primária onde nós estudamos, foi ainda no tempo colonial, tínhamos acesso a livros na escola, as fábulas de La Fontaine, que são histórias sobre animais, sobre a cigarra, sobre o leopardo, sobre o macaco. E aquelas histórias atraíam-nos. Queremos saber como é que termina essa história, como é que começa e como termina. O coelho é o bicho malandro, o macaco como é que é, o tigre como é que é, o crocodilo, o galo. Então nós éramos impelidos a procurar os textos para ler. Ao mesmo tempo que nós queremos conhecer o conteúdo da história, nós vamos aprendendo e apreendendo o uso correto da língua. Esse é um ponto. Por outro lado, qual é a qualidade de formação dos professores que nós temos ao nível primário e secundário que ensinam a língua? Será que a qualidade que eles detêm é uma qualidade que permite esperar no seu educando um retorno de uma língua portuguesa dominada e bem usada? A realidade mostra que não. Eu estou a falar, inclusive, em função dos meus estudantes do primeiro ano da universidade, que falam mal e mal dominam a língua portuguesa. Portanto, temos uma fraqueza na oferta do livro para ensinar a língua, temos uma fraqueza na qualidade de formação dos professores. Talvez fosse o caso, por um lado, de se investir na qualidade do professor de língua portuguesa ao nível primário e secundário, todos os níveis, e também se investir mais. Por outro lado, investir-se na disponibilização do livro. Nós precisamos de disponibilizar o livro. E repare que o livro não traz apenas o ensino e domínio da língua, traz um ensino e domínio da língua que é uma espécie de uma autoestrada para o conhecimento global. Falamos aqui de tecnologia, e falar de tecnologia é falar de espaços vários, é falar da construção. Hoje vemos pontes que desabam depois de serem construídos 2, 3 dias ou 2, 3 semanas. O que é que aconteceu com aquela ponte para desabar daquele jeito? E por que é que aquela outra ponte que foi construída há 40 anos nunca desabou? Aqui um problema de conhecimento. O conhecimento é transmitido através da língua, pela língua. E quem fala da ponte pode falar de várias escolas que desabam quando aparece um ventinho de nada. Fica sem teto, fica sem janela. O que é que está a acontecer com o arquiteto e com o engenheiro? Pensa-se que o arquiteto e o engenheiro trabalham na base da geometria, dos ângulos. Como é que ele chega à geometria e os ângulos? Através da língua. E só se domina a língua através da oferta do livro. Poderia falar de outras áreas, da medicina. Eu costumo dizer que nós, como trabalhadores, professores, estudantes de literatura, nós trabalhamos com texto escrito. E o texto escrito está no papel, nós escrevemos no papel, é como o escritor, escrevemos no papel. Os erros que nós cometemos, podemos ir riscando, fazemos borrões. E depois pegamos um papel limpo e passamos a limpo e rasgamos esse e deitamos fora. O engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, o médico não trabalham sobre um papel. O médico trabalha sobre pessoa. Cada erro que ele comete, ele não vai pôr borrão. A pessoa morre. O arquiteto, cada erro que comete, o seu projeto vai abaixo. O engenheiro, cai a casa, cai não sei o quê. O agrônomo, se falha, não há culturas. Temos que olhar para esta coisa seriamente. Agora, como é que eles aprendem e apreendem os conceitos, os processos, etc., através da língua? Então é preciso valorizar a língua. É preciso
investir mais na oferta da língua, porque é percebendo melhor a língua que se captam melhor os conceitos e se caminha mais tranquilamente pelo mundo. É só olhar para os grandes autores, como é que se deram no mundo, como é que se deram. E mesmo quando caíram no abismo, como é o caso, por exemplo, de Leon Tolstói, o grande autor russo que suicidou, mesmo caindo no abismo, aquilo que ele escreveu, qual é o impacto? E como é que ele não levou várias pessoas a repensarem? E quem fala do Tolstói, podia falar de outros, né? Podia falar do Craveirinha, em Moçambique. Eu posso falar do Luís Bernardo Anguana. Quantas pessoas que, ao ler os textos deles, não fazem uma autoavaliação, uma autoinspeção? Ler o Miyakoto, ler o Ungulano, ler a Paulina. A gente lê e a gente sente qualquer coisa e pensa diferente. Também costumo dar o exemplo dos padres, dos bispos, dos sacerdotes do modo geral. Porque que eles são tranquilos? Porque que eles são bem comportados? Alguns mal criados, obviamente, mas esse eu deixo de lado. O grande exemplo são aqueles dignos, íntegros, falam tranquilamente, têm uma cultura ampla, geral, lidam com todo mundo sem desprezar ninguém. Porquê? Fruto da leitura, dos livros. E os melhores profissionais também, eles vão tendo o melhor desempenho em função do que leram. Há um médico moçambicano de que eu tenho um grande orgulho, Fernando Vaz, creio que é o Fernando Vaz, médico moçambicano, Fernando Vaz, cirurgião. Ele fez, já não me lembro agora se foram 40 ou 50 anos na sua área, e foi homenageado no estrangeiro. Foi homenageado. E perguntaram-lhe o seguinte: Dr. Fernando Vaz, ou professor Fernando Vaz, durante este período todo, o senhor operou muita gente, mas não há registro de que tenha morrido alguém nas suas mãos ao operar. Como é que conseguiu isso? Ele deu uma resposta aparentemente tão simples, mas sobretudo muito profunda. Qualquer coisa como isto. Sempre que eu recebia um doente, eu procurava saber o que é que ele tinha, a tal de triagem. Se eu tivesse que operá-lo, se aquele problema implicava uma operação, antes de eu marcar a operação, todos os dias em minha casa, eu ia voltar a ler sobre aquele problema. Talvez por isso nunca morreu alguém. Morreram 2 ou 3 pessoas, mas já tinham passado do meu espaço. Foi um problema outro, numa outra área. Eu achei muito interessante e muito fantástico esse testemunho de Fernando Vaz. Quer dizer, apesar de ele ser um sénior, grande sénior dos médicos em Moçambique, ele nunca parou de voltar aos livros para consolidar aquilo que tinha aprendido. Estudar sempre. Estudar sempre. Eu próprio, ainda hoje dizia aos meus estudantes, alguma palavra que você entra em contacto e tem dúvida, não hesite, não acredite que você já sabe. Vá ao dicionário. Nem que tenha que ir milhares de vezes àquele dicionário por causa daquela mesma palavra. Vá, quando você quiser usar e tem um pouquinho de dúvida, vá ao dicionário e o dicionário vai lhe esclarecer. Então, nos livros está depositado o conhecimento. Então, eu acho que devíamos investir mais na disponibilização do livro através desta língua ou destas línguas para captarmos o conhecimento que nos falta para dar uns passos mais largos para o desenvolvimento do país. Há tecnologia, já há telemóveis, já há computadores, mas o profundo está nos livros. Eu queria colocar uma outra pergunta, professor. Gosta do que lê nos jornais, nas revistas? Gosta do que ouve na rádio, do que ouve na televisão? Gosta da forma como está a ser tratada a língua portuguesa nesses meios que são o quarto poder ou o quarto do poder? Em alguns casos eu gosto, em outros casos eu não gosto. O que gosta ou o que não gosta? É muita coisa. Por exemplo, eu gosto de ouvir uma boa notícia, independentemente da forma como ela é dada, poder trazer dentro de si vários erros. Mas é boa notícia, então a gente maravilha-se, né? E fica contente. A gente gostou daquilo que ouviu, mas não gostou da forma. Isso é válido, eu falei ouvir. Pode-se pensar em rádio, pode-se pensar em televisão, mas também ler. A gente pode ler uma boa notícia que está mal escrita. A gente gosta da notícia, mas a gente está em desacordo, a gente não gosta muito da forma como ela está escrita. Seria importante que fosse apurada a escrita jornalística. E quando quem diz escrita jornalística fala, também refere-se também à fala jornalística, se formos a pensar em termos de rádio. Quer dizer,
é importante que a escrita seja correta e seja elevada, porque também este órgão de informação, a imprensa de uma maneira geral, também é um veículo através do qual se vai passando o conhecimento para o público global. Em Moçambique existe muita crença de que a forma como a palavra é transmitida na rádio, na televisão, no jornal impresso, é a forma correta. E muitos daqueles que não têm acesso a livros, por várias razões, guiam-se por aquilo que está a ser dito, por aquilo que está a ser escrito. A palavra, o uso da palavra, a construção frásica, a construção de frases simples, mas de forma errada. Eles captam aquilo como sendo aquilo que está correto. A verdade então, absoluta, né? Essa parte eu não gosto. Yeah. Essa parte eu não gosto. Mas também eu gosto quando aparece um jornalista, quando aparece um apresentador de televisão, um apresentador de rádio, um colunista, um repórter, que escreve corretamente e dá-nos um afago ao peito. Nós que entendemos um pouco do que é correto, o que é que não é correto, o que é que está bem escrito, onde é que há um pouco mais de criatividade. Ele, em vez de usar a mesma palavra 5, 6 vezes, a gente percebe, por exemplo, que ele vai usando sinónimos para não se repetir. Eu olho aquilo e digo, caramba, aqui está um texto bem escrito. Quer dizer, a gente sente. Agora, aquele jornalista, seja por pressa ou não, que repete 1000 vezes a mesma palavra, a gente diz assim, bem que ele podia ter olhado para o dicionário, ou pelo menos olhar várias vezes para o dicionário sobre essa palavra, para das outras vezes saber que eu não preciso de repetir a mesma palavra, de seguida, e diz sempre a mesma coisa, de seguida, disse aqui, de seguida, disse aqui, não, de seguida, a seguir, momentos depois, ainda se referiu que, quer dizer, há várias formas para não tornar o texto monótono e repulsivo. Portanto, há coisas que a gente gosta que estão dentro do conteúdo, é a notícia boa. Há coisas que a gente gosta porque estão bem escritas, mesmo que o conteúdo não seja lá grande coisa. Mas está bem escrito, está bem dito, está bem lido, a gente gosta. E aquelas coisas que a gente não gosta, sobretudo por estarem mal escritas. E numa sociedade que nós gostaríamos que ela fosse uma sociedade cada vez melhor. Então nós estamos a banalizar a língua, como se ela não fosse importante. O importante é transmitir o conteúdo. Não, não é apenas o conteúdo. A forma como se transmite o conteúdo também é relevante. Sobretudo, olhando para os mais novos, nós aprendemos a língua ouvindo as palavras, mesmo aquela que não aprendemos na sala de aulas, que nós em linguística dizemos adquirimos. Quer dizer, uma criança quando nasce, ouve a mãe primeiro, depois ouve o pai a dizer coisas e vai captando e fixando os sons, depois vai relacionando com objetos. É assim que se adquire a língua. E como é que se faz depois? A gente repete aquilo que ouviu. Na minha língua, por exemplo, bom dia, Gichile, eu vejo a família, Gichile, a olhar para o outro, Gichile, aquela hora, Ikekane, boa tarde, aquele período. E quando a gente vai crescendo, chega alguém em casa de manhã, eu vou repetir, Gichile, Gichile. Agora, se a pessoa disser a palavra errada, a criança também vai errar. Então é importante que nós digamos, usemos as palavras corretas, sobretudo perante os mais novos, que é uma forma de nós irmos passando essa rica herança que nós temos, que se chama língua, mas uma língua bem falada, corretamente falada, como fazemos com as nossas línguas maternas. Pois, professor, muito obrigado pela sua presença, foi uma conversa importante. E a última pergunta é esta: o 5 de maio é um dia de festa ou é um dia de reflexão? Ambas as coisas. É um dia de festa, porque afinal a língua portuguesa tem um espaço no mundo para ser celebrada, mas ao mesmo tempo é um dia de reflexão e o exemplo disso é o que nós estivemos aqui a fazer. Obrigado, professor. Um abraço e feliz 5 de maio. Muitíssimo obrigado. Obrigado.